sobre a minha paternidade, sobre meus sentimentos. E também resolvi fazer alguns podcasts onde eu converso com outros pais para poder entender essas outras paternidades e como elas podem ajudar eu a entender minha própria paternidade, né? E lançando agora essa semana, saiu o primeiro programa que foi com você, Fernando, onde a gente falou como foi para você descobrir a microcefalia da Nanda durante a gravidez. Mas a gente já fala sobre isso. Eu queria que você se apresentasse para as pessoas, falasse um pouquinho quem é você, como que foi a tua história de paternidade e se apresente para as pessoas. Então, para quem está aí, né, do seu que ainda não me conhece, eu sou o Fernando. Há um tempinho atrás aí a gente conversou, né, sobre você explicou aí o que você procurava. Eu sou o papai da Ananda, que há 3 anos nasceu para trazer alegria para nossa família. Ela veio com microcefalia e há 3 anos ela vem só trazendo alegria e diversão, né? Para dentro de casa. Tem suas limitações, mas nada que nos impeça de seguir a vida em diante, né? Uhum. Sim. E uma coisa que eu gostaria de conversar contigo aqui é que algo que você falou quando a gente conversou, que vocês quando foram lá fazer ultrassom e descobriram que a Nanda teria microcefalia e tudo mais, você ficou muito mal, mas logo você começou a buscar experiências positivas relacionadas à microcefalia, experiências parecidas com a que você teria no futuro. Eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente como foi para você ir buscar essas pessoas e conversar com essas pessoas e que importância isso teve para você como pai, né, se vendo nessa situação toda. Né, que como a gente tinha falado, muita gente que do nosso dia também sabe, a gente descobriu na gestação, né? Sim. Então, quando a gente saiu lá da sala lá da ultrassom com aquela notícia, no primeiro dia ali foi bem tenso para Thalita, né, que ficamos bem abalados ali no dia e tal. Mas no outro dia eu já comecei a pesquisar sobre a Thalita também. Thalita procurava no Google e a gente viu umas imagens meio fortes. Foi difícil quando a gente começou a ver, mas aí a gente teve a ideia de quê? De pesquisar no Instagram. E aí a gente achou várias outras crianças e descobrimos o que era realmente a microcefalia que era causada pela Zika. Que aí Uhum. a gente descobriu umas outras crianças que viviam bem, apesar das suas limitações, né? Comiam, saía com pai, mãe, tudo direitinho. E aí nós fomos buscando experiência em cima disso e aprendendo para quando a Nandinha nascesse, a gente já ter mais ou menos uma base do que fazer quando ela nascesse. Portanto, quando ela nasceu, a gente já sabia que tinha que ter uma fisioterapeuta, uma fono, os exames que ela iria fazer no hospital, essas coisas assim, né? Uhum. A Nanda tá curtindo tua mão aí, né? Essa mão aqui é o amor dela quando ela tá no colo, né? Eu Eu tô falo- vendo. e geralmente eu até falo, o pessoal me pergunta se a mão é boa. Eu falo que eu tenho até medo de experimentar e gostar, que senão eu não deixo pra ela. Porque ela gosta muito. Eu tô vendo que ela tá apaixonada aí por essa mão. E daí, Fernando, nessas suas buscas, você encontrou uma família perto da cidade onde vocês moram aí, que tem uma criança com microcefalia e conversar com essa pessoa pessoalmente foi muito importante para vocês no processo de vocês, né? Não, sim, com certeza, porque assim, você vê uma imagem, uma criança bem na internet, te dá um alívio, né? Mas não é a mesma coisa que você conviver, que você tem aquela experiência física, né? Então, quando a gente descobriu que tinha, que a mãe aceitou da gente ir lá visitar, já deu uma outra visão pra gente, uma visão mais esperançosa, vamos dizer assim. Uhum. Porque a gente pegou no colo, a gente brincou, a gente viu
a reação dela, porque ela é muito igual a Nanda até hoje, assim, ela tem as limitações dela é muito igual a da Nanda e tal. Então, foi bom pra gente, né, poder visitar a Raira. A mãe dela deve até estar assistindo aí, alô. Ah, Deu um alívio muito grande pra gente. vocês Oi? têm contato com ela ainda? Sim, a gente tem até hoje. Às vezes, agora não, né? Mas até antes da pandemia a gente visita a casa um do outro, leva as crianças para poder se ver, ter esse contato uma com a outra, né? Então a gente mantém. Com quem a gente conhece, a gente costuma manter um contato bem grande. Até aqui no IG, os pais que são mais próximos da gente, mesmo longe, a gente Uhum. mantém um contato, até pelo Instagram, WhatsApp, tem nosso contato e tal. A gente É, mantém um contato assim bem isso que é uma legal. coisa que eu queria perguntar para você. É, você consegue dimensionar a importância de criar uma comunidade, da gente poder conhecer outras experiências positivas, assim? Você consegue dimensionar o quão importante é isso? Porque a gente sabe que é, mas efetivamente, assim, você consegue sentir na sua vida esse contato com outras famílias? Não, calma aí, desculpa, não entendi que deu umas travadas aqui de acordo com o que tu foi falando. Só pegou família no final e dimensionar. Tá. Você tendo contato ainda com essa família que você foi conhecer lá durante a gravidez e tendo contato com essas pessoas no Instagram, você consegue dimensionar a importância disso na vida de vocês hoje? Você ter contato com essas famílias, você conversar com elas, você até antes da pandemia ir visitar essa outra família? Ah, é algo que nos ensina, né, até hoje, porque às vezes, assim, é bom você ter um contato com outra pessoa, porque às vezes eles fazem um negócio bom para eles, que é bom para Nanda, e a gente ainda não sabe. Às vezes eles tratam com um médico que que é bom para a Nanda, ou a Nanda faz algo que é bom para eles. Então, você ter esse contato assim, direto com algumas pessoas, eu acho que é muito bom você trocar experiências. Não, porque igual aqui no IG a gente troca muito. Lá no direct é o que eu não costumo postar. Mas tem muita gente que vem trocando experiência no direct, dá dica de um médico ou de uma terapia, um negócio diferente, quando a Nanda está com dor, isso e tal. Então é bom você ter esse contato. Pelo menos pra gente é muito bom trocar essa ideia. Porque a gente não vive só a gente, né? Só o nosso pensamento, né? Então a gente abre a mente para outras pessoas também dar ideias pra gente. Sim. E isso, quando a gente conversou, isso foi uma coisa que você especificou bastante, que vocês terem contato com outras famílias e procurar no Instagram inspirou vocês a também a divulgar a família de vocês, a mostrar o dia a dia de vocês, né? É, por que que vocês têm essa vontade de falar? Por que que vocês têm essa vontade de compartilhar a sua vida com a Nanda? Então, porque quando a gente descobriu a Nanda e quando a gente descobriu a Raira, poucas pessoas conheciam a Raira também. A gente descobriu a Raira porque a gente já começou a falar da Nanda antes dela nascer. Então chegou até a gente que tem uma nenenzinha na cidade, que nem a gente sabia. Então nós fomos uma amiga da Thalita que conhece ela, que fez esse intercâmbio para a gente chegar até ela e tal. Então depois que a gente conheceu, a gente viu que a necessidade que era também de mostrar às outras pessoas que não era assim, como é que eu vou te dizer? Vamos dizer um bicho de sete cabeças, que Uhum. é ruim, é difícil e tal. Então a gente começou a enxergar diferente, que não, vamos mostrar para o pessoal que dá sim, dá para evoluir, ou vamos incentivar o pessoal a se cuidar, Uhum. porque foi na época do surto, né? Então vamos divulgar a Nanda, para o pessoal ver como é que é também as mamães que estão grávidas, passar repelente, a ver o que a gente passa também com a Nanda, né? Que é rotina de fisioterapia, médico, é o dia inteiro, vai e volta, é papinha. Então, então isso incentivou a gente muito a mostrar, né? Não só mostrar que dava para evoluir, mas também
mostrar a outras pessoas que estavam grávidas a se prevenir. Uhum. E também foi um incentivo que a gente teve para poder fazer isso. Foi um ponto a incentivar as pessoas a se prevenir, não só mostrar que dava para evoluir, que não era o fim e tal. Foi muito Sim. isso. A Nana tá em caso de amor aí com o teu braço. Tá até vermelho já. Isso é uma coisa muito curiosa que, assim, com a gente aconteceu um processo bem parecido de quando a gente entrou nesse mundo da deficiência e tudo mais, a gente começou a ver que muitas pessoas também estavam nesse mesmo universo, tinha é, muitas famílias com crianças atípicas e tudo mais que a gente acaba não vendo quando a gente não tá. E daí você soube de um caso aí na cidade que tinha, que você desconhecia, e às vezes, assim, é uma pessoa que está do teu lado ali, desapercebido. É, E é muito interessante como a gente começa a abrir o olho para essas novas situações. E assim, e no seu caso e outros pais que eu conversei também, eles sentiram muita vontade de poder conversar com o filho para poder tirar as dúvidas que eles tiveram quando surgiu na vida deles a mesma situação. uhum. É, é, é o que você falou aí. Eu e a Thalita, quando a gente está conversando, a gente sempre fala isso. Que enquanto não acontece algo com a gente não dá muita ideia. Assim, não que não se preocupe, mas igual depois que a Nanda nasceu, qualquer linkzinho que tá passando na tela do celular ou no Facebook tem a palavra zika, microcefalia, a gente já vê na hora, já vê na cara. Aí a gente fala, talvez se a gente não tem a Nanda, ou se a gente não conhece uma criança, esse link ia passar despercebido. Sim. Então até vem assim, que ajuda, que aí a gente vê, a gente compartilha, já leva para mais outras pessoas Uhum. e assim vai. Sim. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, Fernando. Hum. Relacionado bastante agora a gente falar sobre a nossa experiência. Você comentou, a gente conversou sobre o preconceito que vocês sofrem, sim, né? Você sente que o teu trabalho com o papai da Nanda, ele de alguma forma ele ajuda a acabar, a desmitificar algumas coisas, a acabar com alguns preconceitos? Algumas pessoas já chegaram até você e falaram, eu tinha uma noção diferente, você me mostrou que eu estava errado, por exemplo. Não, alguém que mudou de ideia, que eu me lembre, não. Pelo menos comigo, que eu lembre que não. Mas a gente já sofreu muito preconceito direto aqui pelo IG, de Uhum. pessoas virem comentar e tal. Isso aí, bastante. E aí a gente faz um. Eu geralmente, quando isso acontece, a gente tira um print e joga lá no story lá e vamos fazer chuva de denúncia para acabar com aquele perfil. Que Sim. geralmente é fake. Os perfis que vêm falando, nossa, que menino horrível, que menino é isso, que menino é aquilo. Então a gente já joga lá, já todo mundo denuncia e acabou. Aí excluo o comentário, também não respondo. Porque Uhum. eu também a gente também não dá ibope. Comentou alguma coisa falando mal, tiro o print, vou lá, denuncio, excluo e acabou. Não respondo, não crio tumulto. É a opção de quem está respondendo, né? Eu tenho a opção de não responder e não levar adiante aquilo. Sim, sim, mas eu vejo que é muito importante a gente poder falar sobre as nossas famílias e sobre as nossas vivências para tentar cada vez menos ter menos preconceito, né? A gente sofre muito com isso. A gente aqui ainda não sofreu tanto, para falar a verdade. Mas conforme a Dora for crescendo, eu imagino que vão aparecendo mais casos e porque ela é muito pequenininha ainda, então passa um pouco desapercebida a paralisia dela. Mas conforme É, vai crescendo, a gente vai provavelmente vai observar um pouco mais. porque a Nanda, o caso da Nanda, eu adoro assim, a Nanda já é bem notável, né? Quando sai na rua. Porque a cabecinha dela é bem menor. Então todo mundo já passou na rua, já tá todo mundo olhando, encarando. Uns, uns chegam, brincam, você vê que é um olhar bom. Mas também você vê uns olhares que, meu irmão, a pessoa parece que nunca viu aquilo. É Uhum. até ruim de você ficar olhando. Então a gente sai de perto e deixa. Tem gente que fala, né? Igual
você falou que aí você nunca escutou, mas às vezes alguém que tá assistindo aí, às vezes já ouviu isso. A Nanda, a gente fica muito magoado por dentro quando a gente ouve assim, nossa, ela tem o quê? Aí a gente fala, a pessoa me fala, tadinha, mas ela é tão linda, né? Sim, a gente já ouviu isso. Então aí isso uma balada legal quando ouve isso. Aí isso é o que a gente mais ouve por aqui. Tadinha, ela é tão linda. A gente ouviu isso de uma enfermeira quando a gente levou a Dora e ela teve que internar uma vez. E é bem triste, assim, a gente fica pensando que, pô, se talvez então ela tivesse alguma coisa, alguma deficiência física mais aparente, talvez não fosse tadinha, então, ou, né, só porque ela tem alguns traços que você caracteriza como bonitos, você tem dó por ela ter alguma deficiência. É muito triste ouvir esse tipo de coisa, assim. É isso aí, a pessoa mostra que tem dor, né, pela criança. Solta Tem. logo um tadinho. A Nanda também, tem gente que pergunta assim, ela já tem um aninho? E ela com 3 anos já. Pergunta logo no colo, que ela tá sempre no colinho, chega, ela já tem um aninho? Quantos meses ela tem? Aí tem que explicar, e a pessoa pergunta por quê, e a gente vai falando e tal. Mas, mas vai seguindo. A gente tem que aprender a ignorar e dar um meio sorriso para não causar um mal-estar em ninguém, né? Senão vai acabar brigando, daí a gente acaba passando por mal educado, né? Por pais eu falei de bem, falei de coração e vocês são muito nervosos, porque outra coisa também, Fernando, como que estão vocês agora aí? Como que vocês estão se virando aí nesse momento? Como que tá a Nanda depois desses 3, quase 4 anos dela? Aqui, você está falando agora do momento da pandemia, né? A gente, assim, aqui parou tudo, né? Uhum, Fisioterapia, desde quando começou a quarentena, que ela não faz. Algumas cidades, algumas clínicas estão até fazendo uns projetos online, né? Que a fisioterapeuta entra, vai explicando e tal. Por aqui não. Aí a gente estimula do jeitinho que vai dando, né? Põe o colete, igual a gente via, manda mensagem, manda foto para o fisioterapeuta para sim, tirar uma dúvida ou outra, mas aí a gente vai seguindo, mas fora isso tá tudo parado. É só o estímulo da brincadeira mesmo, de jogar pro alto, em roda de cabeça para baixo e vai indo. Isso sim. é o, é o, como é que se fala? É o que não aparece no Instagram aí, é o que fica por fora que a gente vai fazendo. Um dia eu ainda mostro. Sim. Uma coisa muito bonita que você me falou e eu fiz muita questão de deixar no programa foi que você disse assim que quando a gente tem sonhos a gente não pode desistir e tem que se adaptar, né? E uma coisa que eu senti muito de você é essa tua força para você rearrumar a sua vida com o nascimento da Nanda e esperar o tempo dela para você poder fazer as coisas que você queria fazer com ela, né? Você falou que pô, você leva ela no teu treino, você leva ela para shows, e como que é para você levar a Nanda para esses lugares e incluir ela na sua vida de família e nessa vida social que vocês têm? No começo, que ela era bem pequenininha, era algo assim, mais difícil. A gente ficou mais dentro de casa, Uhum, mas aí, com o passar do tempo, a gente foi experimentando. Vamos sair, vamos levar ela. Aí a gente levava, dava 11 e pouquinho, ela estava dormindo, vamos voltando. Só que aí a gente foi prolongando esse tempo e ela, como ela sempre ficou com a gente, então ela acompanha o nosso ritmo. Ela uhum, almoça junto com a gente, ela acorda no horário que a gente acorda. Agora não, né? Mas antes era. Então ela vai acompanhando o nosso ritmo e a gente vai indo. Tudo, tudo que a gente tem vontade de fazer, a gente vai tentando, esperando o tempinho dela, adaptando devagarinho e vai levando. Porque, como você disse aí que a gente falou lá no programa, né? Sonhos foram feitos para ser realizados.
Se a gente sonha, a gente tem que tirar do papel e bola para frente. Vamos tentar realizar ele de alguma forma. Sim. Se... E é isso aí. E meio que para começar a encerrar então, Fernando, o papo aqui, é, nessa entoada de sonhos tem que realizar, assim, que conselho você poderia dar para essas famílias, não só para os pais, mas para as mães, que, bom, tem muita mãe que me acompanha, e o que você poderia falar para essas pessoas que de repente estão no começo da descoberta da condição do filho, e que conselho você poderia dar para essas pessoas para, de alguma forma, ajudar elas a entenderem um pouco a situação que elas estão passando? É, basicamente, né, o que a gente faz, o que a gente fez aqui e faz até hoje é dar amor, carinho, segue o que tem que fazer, o protocolo normal, né? Mas eu acho que nada acontece sem amor e carinho. Se você fizer por fazer, não vai adiante, não vai ficar do jeito que você quer. Então, dá amor e carinho às crianças e vai que um dia vai sair, você vai começar a aprender a entender a forma do seu filho, que eu acho que não são eles que entendem a gente. É a Uhum. gente que tem que entender eles e se adaptar à forma deles e assim vai em diante. Porque enquanto a gente pensar que eles têm que entender e se adaptar a gente, não vai seguir. Uhum. Então, se adapta a eles, dá muito amor e carinho, que com certeza as coisas vão fluir leve, Sim. sem estresse, sem peso. E procurar situações parecidas, né? Procurar relatos positivos, Com certeza. Isso aí experiências é, vivas, né? Muito importante, né? Eu demorei muito para ir conhecer outros casos parecidos com o da Dora, e isso foi muito ruim para mim. eu acho que o procurar, eu acho que é natural de muita gente, igual você. Você demorou, mas você procurou. Eu acho que é natural de todos. Você pode demorar, mas chegar uma hora você vai ter a curiosidade de procurar e querer saber como é que é. Eu acho difícil. Eu acho que são poucos casos de quem não procura e quer entender tudo sozinho. Muito Sim. difícil. Pelo menos a todos que eu conheço, todo mundo procurou. Então, eu Uhum. acho que é até por isso que eu nem falei que para procurar e tal. Eu acho que é natural do ser humano, quando tem algo, procurar saber um pouco mais. Mais uma dica eu deixo, não procura no Google. Ah, não, nossa, no Google. Eu procurei no Google síndrome que a Dora teve e eu fiquei desesperado. Você fiquei uma semana. É isso aí. Senhora, foi a pior coisa para mim, assim. E não procura no Google, principalmente no Google Imagens. É isso aí, gente. E Instagram, ele aparece muita coisa boa aqui. É isso aí, desse jeito. Eu quero só que você responda uma pergunta que alguém fez ali, Fernanda. É Fê Érica Borges. Ela perguntou se o caso da Nanda foi por causa do mosquito da dengue. Sim, o da Nanda foi por causa da Zika. Assim, os exames não comprovaram, né? Não comprovaram não chegaram até hoje, os exames que a Thalita fez, mas todas as lesões dela é compatível com as lesões da Zika. O neuro já falou no laudo da Nanda de quando ela nasceu também tá com a da Zika, então a gente segue esse laudo aqui. Isso aí não tem como a gente mudar, né? Falar que é genético, que foi outra coisa. Então a gente segue o que o médico falou. Se ele falou que foi mesmo os exames não chegando pra gente, então foi por causa da zika, por causa do mosquito. Uhum, sim. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Porque antes de encerrar, eu queria só te perguntar uma coisa, Fernando. Você, para você, Fernando agora, o pai Fernando, Uhum. você sente o quão positivo é para você poder compartilhar sua vida com a Nanda? Para mim, eu acho que é bom porque me ajuda a evoluir. Uhum, sim. A cada
compartilhamento que a gente faz aqui, que a gente leva uma foto e recebe uma mensagem, faz a gente evoluir espiritualmente, mentalmente, nos leva a um outro nível, né? Vamos dizer assim. Vai estar sempre jogando para cima. Que apesar das coisas poucas negativas que recebe, as positivas é muito maior. Então, compartilhar a vida dela nos dá um alívio muito grande, até em um momento de estresse, de dor que a gente não entende o que ela tem. Às vezes a gente posta aqui um comentário, uma mensagem que a gente recebe, deixa a gente mais aliviado e mais tranquilo, né? Porque você posta, uma pessoa vem conversar, então aí você joga aquilo para fora um pouquinho, te alivia. Então, é bom, cara. Eu acho que compartilhar as coisas é a melhor coisa que tem. É. A gente, antes de compartilhar, assim, eu lembro que quando a Dora fez uns 2 meses, meus pais fizeram um café na casa deles pra gente chamar toda a família pra conhecer a Dora. E eu falei pra minha esposa assim, eu vou escrever uma carta e vou falar para as pessoas o que que a Dora tem, o que que a Dora teve. E pra mim foi a melhor coisa, assim, ter podido ler essa carta para os nossos familiares, porque eu tirei um peso do peito, assim, porque parecia que eu tava com vergonha de falar com minha filha tinha, eu tava com medo do que as pessoas fossem achar. E quando eu falei, foi assim, nossa, me aliviou um monte, assim. E daí ali eu vi que, pô, quanto mais eu puder falar sobre mim, sobre a nossa experiência, melhor vai ser pra mim, inclusive, né? Eu não vou ficar parecendo que tô escondendo alguma coisa do mundo aqui. Na nossa cabeça a gente até pensa antes de compartilhar, de falar algo que não vai ajudar, né? Talvez Uhum. que você não vai receber uma resposta positiva, mas eu acho que depois que você fala, você vê o alívio que dá e aí você vai fazendo, aí eu acho que passa a ser natural você começar a falar e compartilhar aquilo com as pessoas. Sim, sim. Fernando, uma última pergunta ali, a mamãe da Esther, Cristina, perguntou se todos os netinhos da Nanda acho que já saíram, talvez, já apontou. A maioria, faltam uns 3 ou 4 só agora. E aí desse braço quando nasce o resto. Nossa senhora, os que dói já nasceram todos. Mas é isso, Fernando, eu queria te agradecer você vir conversar comigo aqui, cara, é sempre um prazer muito enorme falar contigo. As conversas com você são muito prazerosas, assim, espero que a gente possa fazer mais vezes isso, falar um pouquinho mais e compartilhar mais coisas. Eu gostaria que você, bom, desse um recado pro pessoal, se você tem mais alguma coisa para falar. Não, acho que mais alguma coisa para falar, não. Só que acho que quem tá com a gente aí, que é os nossos seguidores que estão assistindo, que continue aí acompanhando a live, porque acompanhar a sua história também é algo que nos ajuda muito. Minha esposa mesmo foi uma que deu todos os seus textos lá aí no Papai Atípico, ela ficou tipo, nossa, caramba, como ele escreve, como ele passa uma mensagem boa pra gente e tal. Foi lá, seguiu. Então, a mensagem que eu deixo é essa, que não quem acompanha só a gente, que procure acompanhar outras pessoas também, porque experiência é bom, né? Como a gente falou. Então, que me siga, que siga você que tem uma experiência diferente, e assim a gente aprende todos juntos. Vamos fazer um bolinho no Instagram de pais atípicos e vamos levar a experiência a todos. Vamos aprender todo mundo junto e é isso aí. Vamos. E tem também lá o canal do Mundo Adaptado, o podcast tá saindo lá dentro também, que a gente pode entrar lá e começar um movimento de paz lá dentro também, que vai ser muito bom para todo mundo isso aí, para poder conversar, para poder um apoiar o outro, para poder trocar essas experiências. Inclusive não só para os pais, né? Se tem as mães que acompanham o projeto do Papai Típico, são totalmente bem-vindas também, não é? O projeto é para todo mundo e ajudar todo mundo aí. Sim, sim. Lá eu até estava dando uma olhadinha lá, ainda não consegui parar para ver tudo, mas já dei uma passada por lá. Já já eu volto. E agora eu vou continuar com a Carla do Mundo Adaptado para contar um pouquinho da história dela também, falar um pouquinho da plataforma. Então tá Fernando, bom. Então, de novo, abraço, um beijão na Nanda, um abraço para a Thalita. Diz que
eu fiquei muito feliz com ela seguindo o projeto. Eu acompanho os textos dela, os materiais dela, as fotos dela, as postagens dela. E vocês são um casal maravilhoso, assim. Parabéns para vocês. Obrigado e até a próxima. Vai ter mais. Até. Tchau, Nandinha. Deixa eu dar um tchau aqui. Tchau, tchau. Aquela postou aí, o Ah, mundoadaptado.com. é, tá ali, ó. Eu vou entrar lá já já. Beleza, até mais. Valeu, até. Abraço. Vamos chamar a Carla agora. Eita! Pronto? Eita. Não vai assustar o pessoal lá não, filha. Opa, pronto. Passou. Passou, dá um tchauzinho pro pessoal lá. Vamos ver. Oi, Carla. Olá, Tudo tudo bem? Estava assistindo vocês aqui. Ah, que bom. Então, já que você voltou, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal que está assistindo a gente, falasse um pouquinho de você e da Mundo Adaptado, né? Que é o que você tem, esse grande projeto que você tem aí que inspira muita gente. Tá bom, vamos lá. Então, eu sou a Carla Del Ponte, né? Fundadora da Mundo Adaptado. Sou mãe do Léo, uma criança que nasceu prematura extrema de 5 meses. Hoje ele tem paralisia cerebral e múltiplas deficiências, está com 7 anos. E por conta da dificuldade, né, do dia a dia, de encontrar informações para tanto para o Léo, né, mas assim, com o decorrer, a gente percebeu que isso era uma dor de todas as famílias, a gente criou a Mundo Adaptado. A Mundo Adaptado nada mais é que uma comunidade que tem o poder, né, de dar voz às famílias de pessoas com deficiência, ou seja, ela dá a oportunidade das famílias, tanto pais quanto mães, quanto também profissionais, né, especialistas, se trocarem experiências lá dentro. Então, desde assim de contar uma história, né, falar sobre uma situação que aquela pessoa tem naquele momento, até conteúdo assim como artigos médicos, terapêuticos, entre outros. Essa é a nossa proposta. Hoje, por exemplo, lá dentro tem um post que é o artigo de uma terapeuta ocupacional, falando um pouco sobre a prematuridade, né, e o que ela pode trazer no dia a dia das crianças. É bem interessante, assim, tem muita informação lá dentro, muita mesmo. E bom, a gente acabou se conhecendo aí porque nossos universos, né, tem um fator muito importante comum, que é ter uma criança com desenvolvimento atípico. E a gente resolveu colocar o podcast do Papai Típico lá dentro também para ser uma forma da gente criar essa comunidade, todo esse lugar de apoio a essas pessoas, essas famílias, né? E isso Sim. meio que surgiu, e essa idealização sua da Mundo Adaptado surgiu também porque você teve uma experiência com o Léo, quando o Léo era mais bebezinho, né? E a experiência te abriu uma. Assim, peraí, acho que a gente tem um trabalho não só de acolher as famílias, mas um trabalho também de desmistificar muita coisa do mundo da deficiência. Como que foi Sim. isso, cara? Bom, deixa eu arrumar minha câmera aqui. É assim, bem na realidade, né, Guilherme, teve algumas situações que aconteceram, né? Mas essa foi uma situação para mim assim bem forte, que o Léo, quando ele ficou 5 meses na UTI, né? Então ele acabou tendo algumas particularidades, assim, algumas intercorrências muito fortes, e uma delas foi a hidrocefalia. Né? Então a hidrocefalia acabou deformando um pouquinho a cabecinha dele naquele período, né?
que quando a gente foi para casa, a gente percebeu que ele não conseguia, ele ficava com a cabeça muito lateralizada, né? Ele não conseguia deixar a cabeça assim, Uhum. para deitar, né? E a gente buscou ajuda, procuramos uma órtese craniana para ele, né? Através de um neurocirurgião, Dr. Fernando. E o que que aconteceu? A gente percebeu que, principalmente, né, quando eu saía na rua, chamava muito atenção aquela órtese, né? Era uma órtese muito fofinha, assim, parecia um capacete, né? Então, muitas pessoas achavam aquilo até, apontavam para ele como se ele tivesse com aquilo porque ele queria, né? Porque era uma órtese de criança, com, né, desenhos de criança e tal. Mas quando as pessoas chegavam bem próximos, né, e percebiam que ele era uma criança, né, atípica, digamos assim, com desenvolvimento atípico, ah, elas acabavam me perguntando, né, o que que era e o que não era. E teve uma situação que eu estava atravessando a rua com ele no carrinho e veio uma moça falando comigo assim, de uma forma muito, muito estranha, assim, parecia que ela queria pedir uma informação, mas ela não falava o que ela queria. Ela não falava nada com nada. E aquilo foi me angustiando, né? Porque até chegou um momento que eu pensei, será que ela tem alguma dificuldade, não consegue de repente se expressar e tá, né, não tá conseguindo falar o que ela quer? Mas de repente ela foi se aproximando e olhou, né, dentro do carrinho, que o Léo ainda era pequenininho, e aí ela falou assim, o que que ele tem? Né? Eu falei, ele tem paralisia cerebral, né? Mas o que que é essa órtese? O que que é esse negócio na cabeça dele? Eu falei, isso é uma órtese craniana, né? Para poder corrigir o crânio por conta das particularidades que iam acontecer na época. Se não corrigisse, eu falei para ela. Mas ela me falou, ela foi tão assim, ela não soube perguntar, né? Então ela falou de uma forma que me machucou naquele momento. Por mais que eu seja super a favor de que a gente precisa falar, né? A gente que tem que educar as pessoas para que as pessoas não tenham medo de falar com a gente, né? Ela me deixou receosa, assim. Ela falou de uma forma com que não fez eu me sentir muito bem. E eu falei, eu já fui saindo, né? Acabei na hora eu não soube como reagir. Hoje eu aprendi, né? A gente também tem essa questão da, da falta de prática, né? De não saber como tratar a pessoa, o que falar para ela, porque às vezes isso é uma oportunidade para ela entender que Uhum. isso para mim é normal, né? E até para educar. Mas aquilo mexeu muito comigo. E eu falei, gente, a gente precisa, né, ter um local. A gente precisa falar, não só para as mães ou para os pais de pessoas com deficiência. A gente precisa falar para o mundo o que a gente sente, porque as nossas crianças muitas vezes elas vão de casa para a escola, da escola para a terapia, não tem muito relacionamento com outras crianças que não têm nenhum tipo de patologia. E a gente fica, né, a gente acaba se sentindo numa situação desconfortável. Então, as pessoas precisam saber, elas precisam conhecer, né, sobre o que a gente passa, para que essas coisas não aconteçam mais. É isso, assim, que eu acho que era disso que você estava falando, né, quando você perguntou. Sim, sim. E é curioso porque até a gente, quando a gente, pelo menos comigo, né, quando eu olho para trás, antes da Dora nascer, a visão que eu tinha sobre a deficiência era uma, eu também não saberia como chegar e perguntar, porque é uma coisa que não está no nosso universo ali próximo da gente. E É, daí, quando acontece, a gente começa a aprender esses detalhezinhos dessas vivências, a gente acaba percebendo o como as pessoas não sabem lidar com esses fatores, né? é bem isso. A gente não vive esses fatores, a gente não mostra, a gente meio que esconde, ou a gente evita falar, nós mesmos às vezes evitamos expor para não gerar problemas, e às vezes a exposição é justamente o que vai trazer um conhecimento novo para as pessoas. É isso aí. Eu sempre falo o seguinte, né? Para as pessoas que não sabem, isso acontece muito comigo, né? Quando eu tô com o Léo, as pessoas não sabem como se portar quando não tem nenhum tipo de
conhecimento sobre o assunto, elas não sabem como se portar do meu lado. Eu falo, gente, eu não tenho o menor problema de falar o que o Léo tem. Ele tem paralisia cerebral, né? Ele que é uma encefalopatia crônica, não progressiva, né? Que é a paralisia, vulgo paralisia cerebral. Eu conto tudo o que aconteceu com ele, tranquilamente, claro, né? Que tem assuntos que acabam emocionando mais a gente, assim. Mas eu não tenho problema para falar. O problema realmente é quando essas perguntas elas vêm com o preconceito. E aí mexe com algo muito forte dentro da gente, né? Porque tá tendo preconceito com o teu filho. E aí, para mim, é inadmissível, assim. Eu não vejo nenhum motivo, porque para mim o Léo não é diferente. Para mim, todas as pessoas são diferentes, né? Então, assim, eu não sei na realidade o que é ser diferente. Porque se a gente for avaliar, né, o mundo, a maioria das pessoas conseguem andar e falar, né? Mas a gente está falando aí de uma parte, um percentual muito grande da população do mundo, né? Segundo a ONU, 1 bilhão de pessoas têm algum tipo de deficiência. Então, 1 bilhão de pessoas, sendo que somos 7 bilhões, não é pouca gente, né? O que é ser diferente? Entende? Então, a gente precisa pensar sobre isso, assim, a gente precisa falar sobre isso e mais ainda, assim, contar o que aconteceu, por mais difícil que seja. E eu ouvi tua live agora com o Fernando, e uma coisa que eu falo assim para todos os pais e mães é que tem a hora da gente se sentir assim. Tem todo um processo, né? Eu falo muito até sobre o processo de luto que os pais sentem, né? Não é, quando eu digo pais, é pais e mães. Uhum. Não é o luto o luto do filho, né? É o luto daquela idealização. A gente já falou sobre isso, né, Fernando? Fernando, Guilherme, desculpa. Eu acho que eu falei com você e com a Ana sobre isso, né, tua esposa. É o luto da idealização daquele filho, né? Mas não o luto do filho, jamais. Então tem um processo para se passar até os pais ficarem seguros, né? De falar sobre isso. É natural. Mas precisamos falar, né? Eu só vou fazer uma analogia com o livro, que ele não, por favor, não entendam de outra forma, é só uma analogia, porque eu li um livro chamado Plano B, e ele conta, é uma mulher, uma americana, que ela perdeu o marido, e ela conta como foi o processo dela de luto e tudo que ela passou. E uma coisa que ela fala que me marcou muito, assim, é que as pessoas não sabem, as pessoas se afastaram dela por dois motivos. O primeiro, por não saber como lidar com ela nesse luto, né? Nesse momento da vida dela. E não saber se tudo bem perguntar ou não perguntar. Então as pessoas se afastavam. E ela falou, não, gente, assim, não importa o que vocês falem, eu vou sempre lembrar que meu marido morreu. Né? Então, assim, não importa o que as pessoas falam, eu vou sempre. A minha filha, ela tem paralisia cerebral, ela tem epilepsia. Isso faz parte do meu dia a dia, faz parte de quem ela é e faz parte de quem nossa família é. Nossa família agora é a Dora, com paralisia cerebral e com epilepsia. Isso não quer dizer que quando você falar de alguma coisa dela, eu vou ficar triste. Não, porque eu vou lembrar disso o dia inteiro, todo dia. Então eu prefiro que você venha falar comigo do que você se afasta, do que você finja que você não tá vendo ela, finja que ela não exista, que daí machuca muito mais, né? É Essa isso aí. a pessoa vem te dar oi e tipo mal olha pra tua filha, assim, porque ela não sabe como reagir porque tua filha tem deficiência. Tipo, não, sei lá, pelo menos passe a mão na cabeça dela, pelo menos dê um oi pra ela. Não ignore ela, porque daí parece que ela não existe. E é muito pior isso. Uhum. É pior. Você fingir que nosso filho não existe é pior do que o preconceito que você tem. Porque o preconceito a gente pode conversar e te mostrar que isso é um preconceito e talvez te ajudar a entender. Agora, quando você finge que não existe, não tem o que a gente faça que vai fazer você olhar para o nosso filho. Com certeza, eu concordo com o que você está falando. Mas é um processo, né, Guilherme? Então, E até tem das pessoas. E tem pais que não estão preparados ainda para isso. Eu tive um processo, eu demorei muito tempo para conseguir falar tudo isso e para conseguir eu me livrar dos meus preconceitos, né? Eu só queria fazer esse link ali, cara, Não, desculpa. mas imagina, é isso mesmo, eu concordo com você, e isso faz parte
sabe, desse tal processo que a gente fala tanto. Muitas vezes a gente se cobra muito, eu também me cobrei muito. A minha situação com o meu marido, né, o que aconteceu? Quem de cara aceitou, né, eu tive todo um problema no parto, né, e acabei sendo internada na UTI ao mesmo tempo que o Léo foi internado também na neonatal. Meu marido aceitou de uma forma que eu achava aquilo estranho, porque eu pensava, gente, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir, né, no começo, assim. Eu não conhecia meu filho ainda, não tinha nem pego no colo. Então, assim, o fato de pensar naquele momento que eu não ia conseguir, hoje, eu tenho vergonha do que eu senti. Tenho muita vergonha, porque, assim, ele é o amor da minha vida, entende? E o meu marido, eu olhava para ele e falava, gente, aonde está isso? Eu preciso encontrar o que ele está sentindo. Da onde ele tirou, né? Eu estudei tanto, eu fiz tantas coisas para que, né, assim, aí falando, entrando um pouquinho na religião, né? Estudei muito tempo uma religião específica, aonde eu consegui, eu imaginava, né, o que aconteceria, né, se passasse por situações assim. Então, entre aspas, eu teria que saber reagir. E quando acontece com você, é totalmente diferente, né? A gente não, uma coisa é estar no papel, outra coisa é estar na tua vida. Só que aquilo Sim. dentro da UTI mesmo foi mudando, mudando, mudando. Até agora há pouco eu fiz uma live com uma mãe que eu falo assim que ela me ensinou o que é ter fé. Ela me ensinou de uma forma, com a história dela, eu olhando a história dela, né, acontecer na minha frente ali, um milagre, ela me ensinou a ter fé. E as coisas mudam. Então, tudo isso também serve para formatar, assim, para moldar a gente, né, de uma forma que a gente não imagina. Isso molda. Então, se nós passamos por essa transformação, a gente também precisa olhar para o outro com um pouquinho mais de paciência, né? Porque talvez ele não saiba lidar assim como a gente não soube no começo. Sim. E a gente precisa aprender a ensinar essas pessoas também. É que é um outro processo, né? A gente aprender a abraçar essa pessoa e falar, ó, tem uns passinhos aqui, acontece assim, assado. É um processo bem difícil também, você conseguir abraçar Sim, a pessoa. Eu admiro muito as pessoas que de pronto já sabem olhar para ela, estender a mão e ajudar ela a entender a situação. exato. É Carla, isso aí. tá acabando meu tempo aqui. Eu vi aqui também. Eu queria tratar, só acho que mais uma coisa contigo, né? Vamos falar do mundo adaptado, né? Que a gente está com o podcast lá dentro, a gente está Verdade. no processo de construir essa comunidade, não só de pais, mas de mães, né? Pais, eu vou falar aqui pai e mãe, de profissionais, de pessoas envolvidas, de pessoas que também que não tem nenhum familiar com deficiência, mas que gostariam de contribuir, gostariam de se envolver, gostariam de comentar, gostariam de compartilhar. Então, fale um pouquinho da Mundo Adaptado, e como ela age nessa frente, assim. Bom, lá dentro da Mundo Adaptado, a Mundo Adaptado, primeiro, ela é uma comunidade, né? Então, de blogs. Né? Quando você entrar lá dentro, tem que fazer um mini cadastro, né? Tem que se logar. Isso é padrão, até a gente, né? Eu mesma tenho que me logar lá dentro. E lá dentro você vai encontrar esse conteúdo. O papai é típico, né? Ele está lá dentro, criando a sua comunidade dentro da comunidade. Isso. Então, você está distribuindo o podcast semanalmente, né? E as pessoas elas podem entrar no link que você está deixando lá dentro do post para conversar com você dentro da tua comunidade lá interna, né? É um trabalho bem bacana porque são pessoas que podem, elas não vão ver elas podem até ver todo o conteúdo que tem dentro da Mundo Adaptado, mas se elas, né, quiserem ouvir só o que você está falando, elas conseguem fazer isso. E elas conseguem interagir de uma forma mais prática com você ali dentro. Então, eu convido todo mundo, né, para entrar na Mundo Adaptado. Lá a gente tem o Guilherme está postando, o Papai é Típico está postando toda semana, ele está postando um conteúdo lá. E você vai ter um ambiente onde você vai
como se fosse um grupo realmente, né? Onde você vai poder conversar com ele, né? E com as pessoas que estão dentro desse grupo. E E, é e é, gratuito, né? sim, e é importante falar que você vai encontrar pares lá dentro, né? Você vai poder encontrar Exatamente. pessoas que passam Pela exatamente mesma. como você. Eu tenho uma filha com paralisia cerebral, que é uma situação totalmente do Fernando, que tem uma filha com microcefalia. Apesar de a gente ter experiências bem próximas em algumas questões, mas ainda assim as deficiências não são iguais e não é uma coisa homogênea. Então você pode encontrar É. pares lá dentro com quem você pode compartilhar, pode trocar informações, pode ver outras experiências, pode se inspirar em situações, né? Eu acho que esse é uma coisa muito legal do mundo adaptado. Com certeza. Tem muita gente lá. Lá dentro tem mais de 20 mil pessoas, sendo essas pessoas todas, a maioria delas são pais, mães, profissionais da saúde, né, como médicos, terapeutas, especialistas como um todo. Então, tem alguma dúvida dentro de um post, coloca lá dentro do post, comenta que alguém vai responder para você. E entra em contato com a gente também, que a gente te ajuda lá dentro a se achar, né? Porque tem muita informação lá dentro. Sim. Bom, eu só vou responder uma pergunta que fizeram aqui da Cláudia Nascimento. Como é o nome do bebê? Eu imagino que estava se referindo à minha filha, a Dora. É Dora o nome dela. Ela está aqui ainda. Oi, Dorinha. Ela por enquanto, porque eu arrumei a câmera aqui do jeito que fica difícil para ver ela, mas daqui a pouco eu mostro para todo mundo. E, Carla, então, para encerrar, gostaria que você desse um recado final pro pessoal. Te agradecer de vir aqui falar comigo também, falar um pouquinho da Mundo Adaptado, agradecer pelo papai típico que está lá dentro e pelo projeto todo. Obrigada eu, tá? Fico muito feliz de poder estar contribuindo assim, e você também está contribuindo muito com a gente. É super importante essa troca, né? Não adianta que a gente não consegue nada sozinho. Uhum. Até tem uma pessoa que falou, né, que adora compartilhar a minha história com outras pessoas, a história dela, né? Sim. É justamente isso, o Mundo Adaptado, eu convido vocês, né? Deixo essa mensagem assim, convido vocês para compartilhar suas histórias e lá dentro aquela história compartilhada a gente divulga. Então, assim, não tenham vergonha. A gente divulga da forma mais linda que vocês podem imaginar. É só entrar lá nas redes sociais para vocês entenderem. Compartilha, né? E a gente vai acabar encontrando outras pessoas que passam por situações semelhantes. Isso acontece quase todos os dias lá dentro. De alguém que conta uma história, outra pessoa viu aquela história, né? Linkou com outra e elas acabam fazendo um círculo. É muito legal. Então, assim, a gente precisa que as pessoas tenham voz. Então, sejam a voz. Uhum. Exatamente, isso era esse tom que eu gostaria que eu queria realmente conversar contigo e com o Fernando de das pessoas serem a voz para poder inspirar outras pessoas a serem voz também, e assim todo mundo poder se encontrar e todo mundo poder se achar dentro de si também, né? Porque no final das contas o que a gente precisa muito é a gente estar em paz com a gente mesmo, né? E parte Exatamente. esse estado é a gente poder falar de nós, poder ouvir a outra pessoa, que é muito importante saber ouvir pra gente ver o que que falta na gente, o que que a gente pode contribuir com o outro. E, bom, é isso. E formar a sua tribo, né? Quando eu digo tribo, assim, é brincando, né? Mas cada um, quando a gente tem a nossa comunidade, fica tudo muito mais fácil. Então, às vezes as pessoas elas ficam isoladas e acabam não conseguindo o êxito, né? Não conseguindo o sucesso porque estão sozinhas. Então, é necessário que a gente forme uma comunidade. E não é só conosco, né? Uhum. Qualquer situação, a gente vê que as pessoas, quando se formam, comunidades, conseguem o êxito de uma forma mais tranquila. Obrigada também, Guilherme. Eu que agradeço. Obrigado por todo mundo que acompanhou até aqui. Obrigado para as pessoas que também viram a do Fernando. E eu acho que vai ficar no IGTV para quem quiser acompanhar mais tarde. É isso, boa noite. Boa Tchauzinho. noite. Obrigada, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, Dorinha. Tchau, tchau, gente. Vai acabar 10 segundos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.